Olá pessoal, saudações a todos, quem está falando é Rodrigo Aguiar, médico radiologista. Nesse vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a osteite condensante do ilíaco. Então a osteite condensante do ilíaco é essa esclerose óssea que compromete o ilíaco próximo da articulação sacroiliaca. Vamos falar um pouco mais sobre isso mais para frente. E eu gostaria de dar para vocês 3 motivos por que vocês têm que ficar comigo nessa aula. Bom, um primeiro motivo é que a osteite condensante do ilíaco ela faz o diagnóstico diferencial com as espondiloartropatias inflamatórias. Um segundo motivo é descobrir ou revisar que essa doença ela não ocorre apenas em mulheres no período puerperal. E o terceiro motivo, conhecer melhor os achados de imagem dessa lesão, ok? Então vamos lá. Então vamos conversar um pouco mais sobre a osteite condensante do ilíaco. É uma doença que causa uma esclerose óssea triangular na região anteroinferior do ilíaco, adjacente à articulação sacroiliaca. E também pode haver uma esclerose óssea de menores proporções ali no sacro, junto da lesão do ilíaco. Esses pacientes eles podem apresentar então uma dor lombar baixa e o diagnóstico diferencial ele é feito com as espondiloartropatias soronegativas. É descrito principalmente em mulheres no período puerperal, mas também pode ser visto em homens e mulheres no líparas, né? Então, olha só, isso aqui é muito interessante. Geralmente, ela é bilateral e simétrica, a doença, mas também pode ser assimétrica e até unilateral, ok? Existem 2 teorias principais. A primeira delas é a teoria mecânica, que um estresse mecânico, por exemplo, na gravidez, causaria então a área de esclerose óssea na porção de aspecto triangular, na porção inferior do ilíaco. E existe uma outra teoria, que é a teoria vascular, que a posição do útero poderia comprimir a porção inferior da aorta, e isso aí causaria uma isquemia na porção inferior do ilíaco com uma esclerose decorrente disso. E uma outra, digamos, vertente dessa teoria vascular é que poderia haver uma obliteração da artéria nutrícia para aquela porção do ilíaco ali que fica esclerótica, que na gravidez seria causada por uma endarterite obliterante e em outros pacientes poderia ser causada por uma infecção urinária, com uma comunicação dos plexos venosos ali, poderia disseminar para a região ali do forame nutrício dessa região do ilíaco e causar uma isquemia nessa topografia. Bom, com relação aos exames de imagem, no raio-x, o que a gente vai ver? Uma esclerose óssea de aspecto triangular na porção inferior do ilíaco, adjacente à articulação sacroiliaca. Geralmente, então, ela é bilateral e simétrica e o espaço articular se encontra preservado. A ressonância magnética vai mostrar uma área triangular de baixo sinal representando a esclerose, tanto em T1 quanto em T2. Aqui tem uma coisa interessante, pode haver edema da medular óssea adjacente à lesão, confundindo com a espondiloartropatia inflamatória. Então isso aí confunde demais a gente, porque quando a gente vê o exame de imagem, vê um edema nessa região e aí fica pensando também em alteração inflamatória. Pode comprometer em menor intensidade o sacro adjacente, que a gente já conversou antes, então pode ter um edema ósseo, esclerose com edema ósseo no sacro também. E uma coisa importante para diferenciar das espondiloartropatias inflamatórias é que na osteite condensante não existe uma redução importante do espaço articular ou erosões subcondrais, ok? A medicina nuclear ela pode mostrar uma captação na fase inicial da doença. Com relação ao tratamento, geralmente ele é suportivo com analgésico e anti-inflamatórios. A história natural é de remissão da doença, mas em alguns casos pode ser rebelde, e nesses casos rebeldes que não há remissão da doença, pode até ser feito um tratamento cirúrgico, ok? Isso é muito raro, mas é descrito na literatura. E existem casos muito duvidosos, fazendo diagnóstico diferencial com espondiloartropatia inflamatória, que é muito difícil da gente bater o martelo, que quando a gente mostra aqui na aula parece que tudo são flores, mas não é bem assim. No dia a dia existem vários casos, a gente fica entre a cruz e a espada. Então, conversando sobre o nosso paciente de hoje, era uma paciente de sexo feminino, 24 anos de idade, no Lípara, que estava sendo atendida no ambulatório da reumatologia por uma queixa de dor lombar baixa. Aí a primeira ela fez o raio-x, aí no raio-x a gente consegue ver aqui uma área de esclerose óssea de aspecto triangular, comprometendo a região inferior aqui do ilíaco, bilateralmente, né, dos dois lados. Mas repare que no lado direito é muito mais evidente do que no lado esquerdo. Tá do lado, tá colado na articulação sacroiliaca, parece que tem um pouco de esclerose óssea no sacro aqui adjacente, mas predominando o aspecto triangular clássico da osteite condensante,
principalmente no ilíaco direito. Nas incidências oblíquas aqui a gente consegue ver essa esclerose óssea de aspecto triangular no ilíaco direito, um pouco de esclerose óssea também no sacro aqui adjacente. Do outro lado, um pouco de esclerose óssea, mas repare que à direita a esclerose óssea é muito maior. Então, depois desse exame, a paciente ela fez uma ressonância magnética. Pelo raio-x, já parecia uma osteite condensante, mas como ela tinha um padrão misto clinicamente de alteração mecânica e inflamatória, e por causa da assimetria, e a paciente também era nulípara, foi feita uma ressonância magnética para nós avaliarmos esses achados. Então vamos lá, os achados de imagem, a gente consegue ver então a área de esclerose óssea de aspecto triangular comprometendo o ilíaco. Ela é bilateral, mas ela compromete principalmente o ilíaco direito, como já era visto no estudo radiográfico convencional. Também tem um pouco de esclerose óssea do sacro adjacente, e essas alterações são todas muito melhor identificadas à direita do que à esquerda, mas é uma doença bilateral assimétrica. Então, um aspecto de imagem que eu queria mostrar para vocês nesse caso é o edema da medular óssea ao redor da osteite condensante. Tem dos dois lados, né? Então, esse edema da medular óssea, esse padrão inflamatório associado, pode acontecer, pode ocorrer no estudo de ressonância magnética da osteite condensante. Repare aqui, pós-contraste, mostrando o realce pelo meio de contraste nessas regiões também, onde tem o edema da medular óssea. Essa paciente, o que predominava nela eram alterações mais de natureza mecânica e nem tanto alteração inflamatória na clínica dela. Ela não tinha laboratorialmente, nenhum achado sugestivo de alteração inflamatória também. E junto com os achados radiográficos, foi dado o diagnóstico então de uma osteite condensante do ilíaco. Mas repare que aquilo que eu falei para vocês, no livro é tudo muito bonito, mas quando chega na prática, no dia a dia, é um pouco mais complicado. Repare que essa paciente aqui, quando a gente olha a cortical subcondral aqui do ilíaco direito, a gente vê que tem um pouco de irregularidade da cortical aqui, né? Parece até que tem umas erosões ósseas subcondrais aqui. Mas pelo aspecto de imagem, pela esclerose triangular, tudo bem característico de osteite condensante, a gente fechou com essa doença. Mas repare que a nossa vida não é tão fácil assim. A gente vê essas alterações aqui, essas irregularidades, e a gente sempre fica com o pé atrás de uma alteração inflamatória associada, de uma espondiloartropatia inflamatória. Pessoal, só mostrando aqui no axial, aqui então a gente tem aqui a esclerose óssea predominando no ilíaco, com aspecto triangular. Tem um pouco também de alteração no sacro, o edema da medular óssea comprometendo o ilíaco e o sacro, é bilateral, mas ela é mais evidente à direita. O pós-contraste aqui no plano axial também mostrando essas alterações, tanto na sacroiliaca direita e na sacroiliaca esquerda. Então esse era um caso que eu queria mostrar para vocês, de osteite condensante do ilíaco. É um caso que eu achei muito ilustrativo, porque era uma paciente nulípara, é uma doença bilateral mais assimétrica, e tem alteração inflamatória junto, e a cortical tem um pouco de irregularidade, mas apesar de todos esses fatores, a gente fechou com uma osteite condensante do ilíaco. Então era isso que eu tinha para falar para vocês nesse caso. Aquele abraço e até a próxima.